Oi, pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente. Programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira, às 19 horas, pela nossa BCC Television. Que sempre tem a principal finalidade de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura. Vimos fazendo isso ao longo de um trajeto de 11 anos. Agora ninguém reclamou, acredite. São meus amigos. Ai, que bom. Temos aqui, ao meu lado direito, uma ilustre professora, ilustre e valorosíssima professora, não é só ilustre e valorosa, por sinal, professora Maria Cecília Gomes dos Reis, professora da Universidade Federal do ABC, em São Paulo, doutora em Filosofia pela USP, graduada em Artes Plásticas pela FAAP. Tem alguma coisa a ver filosofia com arte? O caminho foi curioso, mas foi por aí. Uma me levou à outra. Tradutora do grego para o português ou para outro idioma? Para o português. Para o português. Lançou o seu terceiro livro, que é curiosíssimo, muito interessante e que eu creio que os pais e ou responsáveis deveriam presentear seus afilhados, filhos, e também se completarem desse presente. Porque, olha, é fantástico. A tua ideia foi genial. Que bom que você gostou. Muito. E que, com certeza não serei o único. O livro chama-se Fábula sobre o Começo do Mundo, pela editora Laranja Original, que aliás é uma original laranja. Né? É um nome muito apropriado. Muito interessante, exato. Antes de passar para você, se você me permite, lógico, eu quero agradecer à jornalista Laís Barros Martins, ela é da editora Laranja. Ela é da editora. Mas também é revisora. Faz também outros trabalhos lá. Então, quem quiser conversar com a Laís, seu e-mail é lbm, de Laís Barros Martins, lbm.laisbarrosmartins@gmail.com. Laís, muito obrigado mesmo. Que traga outras boas novidades como essa aqui para mim, tá bom? Por que você tem um apelido de Kili? Me explica. Já chego derrubando você. Antes de mais nada, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme essa conversa com você. Espero que seus alunos me perdoem por ter trazido você. Olha, o apelido é muito forte para mim, é como eu me identifico em geral. Tem uma origem singela. Meu irmão, ligeiramente mais velho, quando aprendeu a ler, lia Quiquilha, Maria Quiquilha. E aquilo os adultos acharam uma graça e acabou ficando um apelido muito forte. E, de qualquer modo, não tem outra... Mas você é reconhecida assim na faculdade? Sim. Olha, os alunos próximos, em geral, ficamos muito próximos depois de um quadrimestre de aula. É verdade. Acabam todos me conhecendo por Quilha. E sabe que esse lance do apelido, particularmente quando ele é tão sentimental quanto esse e tal, te dá um tom jovial. Sim, é verdade. O apelido, além de tudo, é grafado como um substantivo comum, a quilha, a parte de um barco. Sim. E isso também é, de alguma maneira, uma coisa inspiradora para mim. Significa que você é muito livre e vai para frente. Talvez. Está sempre na onda. Isso. Prefiro assim. Eu não tinha feito essa ilação, mas eu sei que quilha é o lance lá exatamente. Aquela ponta, né, do barco. É isso mesmo. Que, de fato, se tem uma figura de liberdade, de dimensão quase universal, é um barquinho que seja. Né? Isso. Então eu tenho realmente um apreço grande por esse apelido. Escuta, essa obra que você tão maravilhosamente trouxe ao mundo, quanto tempo demorou para você escrever? Olha, ela foi redigida na primeira versão em 2014, motivada por uma pergunta curiosa de uma neta. Eu tenho uma neta, Cora, que tinha 6 anos na época, alguma coisa assim, um pouco menos até, que ouviu dizer e veio me perguntar o seguinte: vovó, eu soube que o mundo começou com uma explosão. Ela me parecia ligeiramente apreensiva e eu
imediatamente respondi: Corinha, fique tranquila, o mundo sempre existiu e sempre vai existir, embora ele mude um pouquinho de vez em quando. Mas depois que eu dei essa resposta, eu me dei conta que tinha sido muito lacônica e que eu tinha mais coisas a dizer para uma criança sobre isso. E não esclareceu muito, né? Ela agradeceu, mas ficou, puxa vida, é só isso? Exatamente. Isso foi um gatilho para uma segunda atenção que eu tive, porque uma prima muito querida, Vange Leonel, já falecida, em criança, teve uma depressão muito grande, preocupada com o fim do mundo. Nossa. Essas duas coisas juntas me deram a impressão que crianças têm esse tipo de inquietação como adultos, não só essa, como de onde viemos, o que significa a vida, quando o que é a morte. Morrer, exatamente. Exatamente. Então, são perguntas naturais, né? Perguntas de teor filosófico, por assim dizer, que ocorrem a qualquer um. Não tenho a prerrogativa de serem técnicas ou acadêmicas. E pode ser circunstancial também, né? Exatamente. Um insight. Exatamente. O que será que vai acontecer agora? Exatamente. Como a minha linha de pesquisa é filosofia grega antiga, e como as visões arcaicas sobre o mundo, o cosmos, o universo, cosmos é uma palavra grega, aliás, são muito ricas, eu achei que eu poderia desenvolver uma narrativa, uma fábula, logo me veio a ideia de que seria uma conversa entre animais, que trouxesse à criança visões primitivas sobre o mundo. E foi esse mais ou menos o começo da brincadeira. E eu também, de saída, Ralph, pensei o seguinte: eu gostaria de produzir uma história que fosse uma espécie de, por assim dizer, vacina metafísica, que tivesse também o cuidado de tranquilizar o leitor ou a criança que ouvisse a fábula a respeito dessas preocupações, sabe? Colocá-la num contexto um pouco mais leve, mostrar que tem outras preocupações que também são, quem sabe, até mais relevantes. E tudo isso somado me deu a oportunidade, a feliz oportunidade de passar uma temporada numa casa de praia, onde eu costumo me recolher para traduzir e para escrever literatura. E, de fato, saiu uma primeira versão bastante rápida e bastante arredondada, digamos assim, comparativamente ao que o trabalho final resultou. Foi esse, mais ou menos, o começo da brincadeira. Não, eu acho que você reduziu bastante, porque, na realidade, tem muito talento aí envolvido. Muito obrigada. Não, tem sim, porque quando você... Delicadeza da sua parte. Não é porque eu tive o prazer de ler o livro. Aliás, todas as pessoas que citam aqui, eu leio o livro. Nós já conversamos por telefone sobre ele. E até me veio à mente um livro sobre filosofia que nós comentamos, justamente tem o teor, claro, que é bem diferente do teu, porque você deu a grande sacada. Na minha opinião, foi muito malandrinha. Não sei do que... O lance dos animais. Porque não tem coisa que talvez seja mais empática para uma criança que um animal. A criança adora animais. Adora. E você chamou de fábula. Na realidade, de fábula é por causa do animal, naturalmente, dos animais todos. Quantos animais que você trouxe ao livro? A protagonista, que é uma jabota, Naná, e depois tem uma serpente que traz a visão do Big Bang. Ela é uma peçonhenta, um animal ardiloso. Depois tem uma galinha d'Angola, uma tapiti, que é uma... O que é tapiti? É uma coelha brasileira, uma coelha de orelha curta. Nunca ouvi falar, acabei de saber. Tem também o macaco, a gaivota e a onça, ou melhor, na ordem, a onça e a gaivota. Esses são os animais. Cada um traz uma visão de mundo. A primeira delas é a própria Naná, que, preocupada
Na verdade, aí eu também me servi do expediente filosófico, mostrando que a Naná só tinha esse tipo de preocupação porque ela estava com a vida garantida. Ela tinha comida garantida e, de fato, os animais descem da Mata Atlântica no período do inverno para buscar alimento. Então, ela, com a vida tranquila, podia ter esse tipo de preocupação. Onde começa o mundo? Quem foi até a beirada do mundo e olhou o que havia por baixo? E com isso, os animais vão passando à procura de alimento e cada um deles traz a sua versão. Embora a primeira seja da própria jabota, que um dia, refletida numa poça d'água, chega à conclusão que, seja lá como for o confim do universo, ele deve estar carregado por uma grande tartaruga, e ela então começa a se preocupar com quem haveria de alimentar esse imenso animal num tempo de estiagem. É uma personagem tipicamente filosófica, nesse sentido de especulações abstratas. Quase existencialista. Exatamente. E convencida, então, e preocupada com a alimentação da grande tartaruga que carrega o mundo, ela encontra a serpente, que, um pouco mordida pelo fato da tartaruga tomar a si mesma como fundamento do universo, solta essa ideia de que o mundo começou com uma explosão, que não tem jabota nenhuma carregando o mundo, e isso deixa a Naná um pouco aflita, desorientada, ela não presta muita atenção, porque a serpente faz uma analogia entre as jabuticabas que amadurecem, ficam lustrosas e de repente explodem, e ela não presta muita atenção, então replica para a serpente: mas então o mundo é um grande fruto que alguém brotou nesse céu imenso, nesse imenso azul que é o céu? E a serpente, ainda mais arredia, diz que ela, além de velha, é surda, e repete que o mundo começou num grande pum. E a segunda que vem é a galinha d'Angola, que diz: mas que nada, Naná, o mundo é uma coisa cheirosa, é um ovo tenro, ora escuro, ora claro, e quando escuro, cheio de pintinhas como eu. E, de fato, Ralph, por trás dessas visões aparentemente ingênuas, existe sim uma cultura antiga que fundamentava o cosmos dessa maneira, de fato, né? A ideia da tartaruga carregando o mundo aparece em alguns textos hindus, mas a gente tem na cultura grega a figura de Atlas, que é o grande gigante que foi penalizado por Zeus a carregar nos seus braços incansáveis o mundo. Tanto que tem muitas ilustrações com ele carregando. Exatamente. Carregando um mundo que ainda não é esférico, aliás. Um mundo que parece um escudo. Essa é a representação. Essa é a representação propriamente antiga de Atlas, nos vasos. Na verdade, não tem tantas assim, mas uma delas que eu localizei representa o mundo como uma calota. A ideia do ovo também é uma visão muito primitiva, muito ingênua, mas de que o mundo seria um ovo boiando no mar. E mesmo na comédia grega isso aparece, para que em seguida venha um macaco dizendo que não, o mundo é como um prato parado, um grande fundamento, não é essa palavra que ele usa, mas um grande long play, coberto por uma abóbada. E ele diz: é como um prato de comida apetitosa, coberto por uma tigela, com boca em que ninguém põe a mão. E essa é a visão realmente
grega, primitiva, homérica do universo. O mundo é um fundamento plano, envolvido por um rio de água doce, que é o oceano, coberto por uma calota de metal, dentro da qual tem a atmosfera, Tudo de bom. as nuvens e no cume o éter. E é por isso que a gente tem de dentro essa visão diáfana ou esvaecente da atmosfera. Essa é a visão do macaco, ela está mais ou menos tranquila com essa visão, mas encontra ainda a tal Tapiti, que conta para ela que não, que nada disso, o mundo não é um prato, o mundo é uma esfera. E ela, atordoada com tantas respostas, Imagina já que não está rolando. sabe, já está, nossa, isso é uma verdadeira revolução, ela já está atordoada, cada um diz uma coisa, ela já acha aquilo tudo muito difícil de compreender, até que sente frio na barriga e tontura e percebe que isso é medo de onça, e é quando ela encontra uma onça pintada, Iracema, que apresenta para ela a visão de que o universo é infinito. É uma visão antiga também, ela aparece em Epicuro e depois em Lucrécio, a ideia de que o universo é um espaço sem fim. E quando ela acaba insultando a onça, porque, embora tenha medo da onça, está tão atormentada com aquela inquietação que fica resmungando, dizendo que os bichos eram muito ignorantes, que agora, no fim do dia, olha o que aconteceu, ela está com a rainha da mata, e, portanto, o bicho que deve ser o mais ignorante de tudo, isso leva a onça a ficar raivosa, e dizer que o universo é infinito. Então ela está longe de casa, no escuro, nesse mundo que não tem fim, quando vem por fim a gaivota, que diz que ela deve se tranquilizar, que o que ela precisa é dormir, e que só tem duas maneiras de ver o mundo, uma é lá do alto, voando, e desse ponto de vista os animais não são mais que um grão de areia, muito fácil de cuidar, e a outra maneira é com os pés bem firmes no chão. E nisso ela já está tranquila e dorme como uma pedra. Enfim, eu contei a fábula inteira, não era o objetivo, mas acabei contando. Mas muito interessante, olha, você falando eu não consegui pensar em mais nada, eu fico aqui, eu fico imaginando a sorte dos teus alunos. Você deve ter uma didática fantástica, né? Eu gosto muito do que eu faço e por isso a situação de aula é uma situação muito confortável para mim, muito prazerosa. E eu tenho convicção de que as coisas que eu estimulo os meus alunos a conhecer... Essa é a palavra-chave, hein? Estimular. Estimulo os meus alunos a conhecer. São coisas encantadoras. E não está nas minhas mãos, depende muito da nossa relação, e eu me empenho para que a gente crie uma relação valiosa, porque afinal é um tempo de dedicação ao estudo que precisa ser... Eu reputo o professor como um ser estoico. É um idealista quase quixotesco, mas tanto quanto você eu também gosto, e apesar de tudo, a gente sempre vai para frente, né? Eu gosto demais disso, é uma relação realmente fundamental para mim, e o dia que isso não for mais dessa forma, eu não vou mais dar aula, eu não entro Tem que mais ter prazer em sala na de aula. parada. Exatamente, porque a única maneira de você transmitir para eles também essa curiosidade, esse interesse, senão eu acho que fica tudo muito técnico e mecânico. Há um livro que eu não sei qual é o escritor, eu não me lembro, aliás, infelizmente, chama Sem Tesão Não Há Solução. Ou seja, se você não tem vontade, não vai. Não faça, que vai sair porcaria. Escuta, tudo isso que você me falou, qual é a faixa etária que você destina no teu livro? Então, acabou
sendo uma história que casa muito bem com as crianças que estão estudando o sistema solar, porque no fim tem um pequeno conteúdo em que eu pergunto para a criança que está ouvindo a história o que é que faltou contar para a Naná. E o que faltou contar para a Naná é que, ok, a Terra é esférica, mas ela não está no centro do mundo, ela gira em torno do Sol e tem outros planetas que também giram. Muitos morreram por causa disso. Exatamente. Então, esse é o módulo, digamos, que amarra a história no conteúdo escolar. A experiência foi muito interessante. Eu contei uma versão resumida da fábula em 2 bibliotecas para crianças que foram conhecer as respectivas bibliotecas e aproveitaram para uma experiência de contação de história. E as crianças prestam atenção. Eu acho que a história é um pouco diferente do que aquilo que elas esperam. Então as crianças ficam atentas e quando chega a pergunta do sistema solar, elas se sentem muito à vontade e todas têm o que dizer e ficam felicíssimas de entender que elas interagem. Que aquilo de alguma forma é uma história que se liga a alguma coisa que elas conhecem e que elas dominam, então acaba tudo muito feliz. Não, eu perguntei da faixa etária porque é claro que a criança para ler tem que já estar alfabetizada e tudo. Mas para os pais lerem, por exemplo, você vê possibilidade de um pai, ou uma mãe, ou um responsável ler para uma criança, por exemplo, de 5 anos e vai atrair a atenção? Ou é muito pesado? Olha, Ralf, eu tive a experiência no lançamento de sábado passado de estar numa roda com crianças de várias idades. E, espantosamente, uma menininha, Antônia, de 4 anos, prestou atenção do começo ao fim e quando eu perguntei alguma coisa sobre a Terra, lá já no sistema solar, ela foi a que mais rápido respondeu: a Terra é azul. Me espantou que uma menina tão pequena tivesse... É claro que era oral, uma versão bem resumida, então tinha alguns elos, digamos, da história que na versão escrita são mais trabalhados e que eu omito, porque senão o tempo ficando muito longo, as crianças se dispersam. Agora, eu também me empenhei muito, aliás, naquilo que é, por assim dizer, o pós-fácil da fábula, que eu dei o título de Pequena Miscelânea de Cosmologia, onde eu conto para o adulto um pouco essa fundamentação. Você esclarece. Eu esclareço, exatamente. De uma maneira que eu espero ter conseguido, bastante acessível, nada técnica, em que eu informo a esse adulto um pouco o que é que está em jogo ali. Até porque se ele... Desculpe te interromper. Pois não. Até porque se ele está lendo para uma criança e a criança faz uma pergunta mais enviesada, ele tem embasamento. Exatamente. Porque, na verdade, eu acho que essas inquietações, elas não são prerrogativa de adulto, nem de adolescente, nem de criança, nem de filósofo, nem de coisa nenhuma. Eu acho que elas são humanas. Falando, perde-se na noite dos tempos. É, isso mesmo, exatamente. Exatamente. Falando de filosofia, esse é um termo bem filosófico e tal. E eu também acabei estruturando a fábula assim, porque, embora eu seja tradutora do grego, dos textos filosóficos da Grécia clássica e helenística, eu traduzi um tratado de Aristóteles e um diálogo de Platão, estou trabalhando agora em cartas de Epicuro. Eu acho que a filosofia pode ser de interesse para o estudante comum, e acho que algumas vezes os problemas filosóficos trazidos no âmbito da literatura ganham uma graça, uma agilidade. Recebe o eco, né? Parece que
fica mais lúdico, exato. fica mais palatável, Exato. as pessoas tiram o ranço, com aspas todas, tiram o ranço da filosofia. Exatamente. E olha, eu tive professores de filosofia que eu matava a aula porque não dava para ficar com o cara. Com você, seguramente a tua aula vai ser maravilhosa. Eu não sei, eu espero que sim. Não, com certeza. Eu me empenho para que seja assim uma experiência sempre agradável. Não, eu noto, desculpe te interromper de novo, mas eu noto em você, agora pela tua explicação, que você vibra. Mas eu vibro. Que não é mera, não, você não está lá para ganhar dinheiro, você está lá para ensinar. Claro que você precisa do dinheiro, obviamente, mas está bem claro para mim, e que seguramente para eles também, que você tem paixão por isso, que você vibra, que você gosta, e naturalmente você transmite isso, você reverbera isso. Isso é que eu espero que sim. Não, com certeza. Eu acabei na filosofia grega antiga inesperadamente. Eu fiz artes plásticas porque eu estava muito preocupada em como viver. O meu interesse pela filosofia era anterior, mas quando eu contei para o meu pai que eu ia estudar filosofia, ele disse: "Você está louca? Como você vai viver?" Ele imaginava que eu fosse fazer FAO. O meu plano era arquitetura. Eu já tinha feito uma escola técnica de desenho industrial e ele é engenheiro civil, ele achava que eu estava talhada para arquitetura. O caminho certo era aquele. No segundo grau, eu tive um professor de filosofia que me encantou. E quando eu entrei na filosofia, eu imaginava que eu fosse me interessar por estética, por teoria da arte, que era, digamos, a interface com a minha área de formação. Não, eu achei chatíssimo. Eu preferia muito os professores de desenho industrial, desenho técnico, que estavam com a mão na massa do que os teóricos da arte, que me pareciam pretensiosos, pernósticos. Esnóbeis quase, né? Coitados dos meus professores, eles eram ótimos, mas de alguma maneira, comparando teoria e prática, eu ficava com a prática. Não te tocavam, né? A prática era aquilo que me apaixonava, digamos, no desenho. Mas eu logo tive filosofia grega antiga, no começo do curso, e me encantei, e logo fui fazer todas as minhas optativas em língua e literatura clássicas, lá na USP. Então, eu, muito na saída da minha graduação, percebi que era por esse caminho que eu ia. Para sorte nossa. Tomara que sim. Sorte, Gáudio e muita satisfação. E que não fique nesse, já tem outro, né? Eu já publiquei 2 novelas, que também são na interface de filosofia com literatura, e tenho, sim, planos de continuar fazendo assim. Então você, por gentileza, as portas e todas as janelas da casa estão abertas para você. Muito obrigada, foi um enorme prazer. Exigindo a tua volta. Muito obrigada. Tenho Tomara certeza que eles adoraram vocês. Muito bom, eu adorei Pessoal, a conversa. Muito obrigado mesmo por ter vindo, tá? Que você continue assim, bastante fluida e com toda essa valentia, que é o que a gente precisa. Muito bom. Pessoal, conversamos com a professora emérita batalhadora pela literatura e pela filosofia juvenil, podemos dizer que Sim, é juvenil? podemos. Juvenil, né? Maria Cecília Gomes dos Reis, que eu tenho certeza que vocês adoraram. Muito obrigado pela presença, paciência. Ao pessoal técnico, os meus agradecimentos normais. Maria Estela Guedes, que do site WWW nos abre o universo visual. Serás vistas em Portugal e demais. Oba! Adoro Portugal. Bobinha que você é, não? Bem-vindo ao clube. Pessoal, brigadão, até a próxima. Tchau, tchau.